Tópico 1. O segredo revelado nos bastidores do Pinga Fogo. Naquela noite abafada de 28 de julho de 1971, os estúdios da antiga TV Tupi, em São Paulo, pareciam pulsar com algo que ultrapassava a curiosidade do público. O país inteiro estava de olhos vidrados na televisão, aguardando o segundo programa Pinga Fogo, com o médium Francisco Cândido Xavier. O Brasil ainda era outro, dividido entre o regime militar e a fé popular, entre o medo e a esperança. E Chico, aquele homem de fala mansa, terno escuro e olhar longínquo, era um enigma vivo. Do lado de dentro, nos corredores iluminados por luzes frias e estalos de microfones sendo testados, havia um silêncio tenso. Não entre os técnicos, nem entre os repórteres, mas em torno de Chico. Ele sempre parecia caminhar entre dois mundos. Enquanto os profissionais de imprensa ajustavam roteiros, ele folheava calmamente o Evangelho segundo o Espiritismo, como se esperasse uma palavra final vinda de um lugar que ninguém ali sabia nomear. Era sua segunda participação no programa. A primeira, em julho de 1971, havia sido um fenômeno. Mais de 75% dos televisores do país sintonizados. Gente que nunca se interessara por espiritismo passou a prestar atenção em suas palavras. Mas naquela noite, algo estava diferente. Chico sabia. E por isso, nos bastidores, permanecia em silêncio como quem se prepara para entregar mais do que esperavam dele. Pouco antes de entrar no estúdio, Chico recebeu um papel dobrado de um dos assistentes. Era um recado de Emanuel. Guarde serenidade. A pergunta virá. Não temas. Responda com fidelidade ao alto. Ele leu, sorriu levemente e guardou o bilhete no bolso do paletó. Quando as luzes do estúdio acenderam e os apresentadores anunciaram sua entrada, o Brasil se aquietou. Chico sentou-se. Suas mãos trêmulas seguravam um lenço. O suor descia pela testa, mas não por nervosismo, por sensibilidade, como quem capta sinais num rádio invisível. As perguntas começaram. Jornalistas renomados, escritores, médicos e teólogos se revezavam, abordando desde temas doutrinários até questões filosóficas e sociais. Chico respondia com delicadeza, pausadamente. Cada palavra sua parecia moldada pela humildade e, ao mesmo tempo, por algo que ultrapassava sua figura simples. Foi quando uma pergunta inesperada surgiu, formulada pelo jornalista Reale Júnior. Chico, o senhor acredita na existência de vida em outros planetas? Um silêncio tomou conta do estúdio. Os técnicos congelaram. Muitos esperavam uma resposta evasiva, talvez simbólica. Mas Chico ergueu os olhos, inspirou e disse com calma: Meu caro irmão, se o universo é criação de Deus, que é infinito, por que limitaríamos a vida à nossa pequenina Terra? A vida, meu irmão, está por toda parte. Há mundos que não conhecemos, mundos mais adiantados, onde os habitantes cultivam o bem, a ciência e, sobretudo, o amor. A resposta foi dada com tamanha tranquilidade que ninguém ousou rir ou contestar. O Brasil ouviu em silêncio. E, embora Chico tenha falado apenas por breves minutos sobre o tema, aquilo ecoaria muito além da transmissão. O que poucos sabiam era que, nos bastidores, após o encerramento do programa, já na madrugada do dia seguinte, Chico revelou algo ainda mais profundo. Enquanto a equipe técnica desmontava câmeras e cabos, e os apresentadores se despediam entre cafés frios e apertos de mãos, um pequeno grupo permaneceu reunido com ele em uma sala reservada. Estavam presentes o jornalista Saulo Gomes, o produtor Fernando Barbosa Lima, o repórter Reale Júnior e um engenheiro de som da emissora. Foi Saulo quem puxou a conversa. Chico, me permita perguntar com mais clareza. O senhor já teve alguma experiência direta com esses irmãos de outros mundos? Chico olhou para baixo, fez silêncio e respondeu como quem relembra algo guardado há muito tempo. Sim, já tive. A sala pareceu parar. Nem o ar-condicionado antigo fazia mais barulho. Certas experiências espirituais, continuou, nos levam além do que a mente pode compreender. Emanuel me ensinou que a vida,
em sua expressão universal, é vasta demais para caber em nossos conceitos terrenos. Há civilizações que nos observam, sim, mas não para nos julgar ou intervir. Elas nos acompanham com compaixão, porque já passaram pelo que nós passamos. O repórter se inclinou à frente. Chico, essas civilizações nos visitam? Chico abaixou a voz. Há registros espirituais de visitas, sim, mas nem sempre como pensamos. Muitas dessas presenças são extrafísicas. Tópico 2. A carta psicografada de Emmanuel sobre civilizações extraterrestres. Era uma tarde qualquer de 1974 em Uberaba. O céu, de um azul quase etéreo, parecia esconder mais do que revelava. A cidade mineira, já habituada às multidões que buscavam um consolo espiritual nas reuniões públicas de Chico Xavier, abrigava em seu ventre outro tipo de visita naquele dia. Não os curiosos ou os sofredores terrenos, mas talvez observadores silenciosos de outro mundo. Chico já se preparava para mais uma noite de psicografias no grupo espírita da prece, quando um silêncio diferente se espalhou pelo ambiente. Dona Ruth, uma das auxiliares do centro, sempre atenta, comentou com um visitante: "Ouça, hoje o ambiente está mais, como eu posso dizer, sutil. Parece que tem alguma coisa grande vindo." Não era raro que as noites de trabalho mediúnico fossem precedidas de sensações intensas, calafrios, emoções à flor da pele ou um estado de quase suspensão da realidade. Mas aquela noite, segundo testemunhas, seria marcada por um tipo raro de comunicação espiritual e talvez cósmica. A mensagem inesperada. Chico se sentou como de costume, olhos baixos, mãos prontas para escrever. A lápide branca da folha parecia aguardar com reverência o toque da caneta, e então, sem qualquer anúncio verbal, o médium começou a psicografar com a fluidez de sempre, mas o conteúdo, ao ser lido ao final da sessão, causou espanto até nos mais íntimos do grupo. A assinatura ao final da mensagem era inconfundível. Emmanuel, o espírito guia que, desde 1931, acompanhava Chico em praticamente todas as suas tarefas mediúnicas. Mas o que Emmanuel escreveu naquela noite não foi sobre resignação, reforma íntima ou passagens evangélicas. Era um alerta, uma revelação e uma súplica por maturidade espiritual diante de uma realidade que, embora conhecida por poucos, parecia prestes a se tornar pública. A carta, de linguagem serena e firme, começava assim: Filhos da Terra, caminhamos há milênios ao vosso lado, assistindo vossas dores, aprendizados e conquistas. Mas chegou o tempo de vos dizer que os filhos do Pai não se restringem ao vosso planeta. A redação cautelosa. A carta seguia com um estilo que misturava símbolos espirituais e referências cósmicas. Emmanuel falava de irmãos de outras moradas, espíritos que evoluíram em condições diferentes das vossas, e colaboradores silenciosos do Cristo solar. Para os que estavam presentes, o tom não era o de ficção, nem o de profecia alarmista. Era como um pai falando a um filho que atingira a idade suficiente para ouvir verdades mais complexas. Emmanuel explicava que a Terra nunca estivera isolada, mas que as civilizações que nos assistem aguardavam nosso amadurecimento moral para se apresentarem de forma mais direta. Um dos trechos mais citados diz: Assim como o pastor guarda as fronteiras do campo, nossos irmãos de outras esferas guardam em silêncio e amor os limites vibratórios do vosso mundo, evitando interferências que não sejais capazes de compreender. Chico, ao terminar a psicografia, estava visivelmente emocionado. Segundo relatos, lágrimas escorriam discretamente pelos seus olhos, enquanto ele segurava a carta como quem carrega algo mais pesado que um papel. Um segredo. O destino da carta. Naquela mesma noite, a carta foi lida para um grupo restrito de frequentadores do centro. Alguns compreenderam a magnitude do conteúdo. Outros se mantiveram em respeitosa dúvida. Mas o que todos sentiram, conforme relatado em anotações pessoais preservadas por estudiosos, foi um chamado. Chico, em sua habitual discrição, orientou que aquela carta não fosse divulgada publicamente de imediato.
Não por medo ou censura espiritual, mas por uma sabedoria que lhe era peculiar. O povo ainda não estava pronto, e talvez nem hoje esteja. No entanto, cópias manuscritas da carta começaram a circular discretamente entre estudiosos sérios do espiritismo. Um dos primeiros a receber e guardar uma cópia foi o pesquisador mineiro Geraldo Lemos Neto, íntimo de Chico, que anos mais tarde confirmaria a existência da carta, ainda que sem divulgá-la integralmente, respeitando a vontade do médium. A influência de Allan Kardec. Não era a primeira vez que o espiritismo dialogava com a ideia de vida fora da Terra. O próprio Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, já havia perguntado aos espíritos superiores sobre a pluralidade dos mundos habitados. A resposta fora clara: sim, existem outros mundos com espíritos em diversos estágios de evolução. A Terra, inclusive, seria uma das menos avançadas. Mas até então, essas ideias ficavam num campo filosófico, abstrato. O que tornava a carta de Emmanuel diferente era o seu tom de preparação prática, como se algo estivesse se aproximando, e o mundo espiritual estivesse pedindo à humanidade que não temesse, mas se preparasse com lucidez e paz no coração. Um silêncio carregado de vozes. Durante os anos que se seguiram àquela psicografia, muitos próximos a Chico notaram que ele se referia, de forma velada, a irmãos do infinito ou visitantes do alto, em conversas informais. Certa vez, em um programa de rádio local, ele chegou a dizer: "Se soubéssemos quem nos observa lá de cima, talvez chorássemos de vergonha ou de gratidão." O que ele quis dizer? Nunca explicou. Por trás do silêncio do médium, havia, segundo diversos relatos, uma intensa movimentação espiritual. Outros médiums de confiança, como Divaldo Franco, também tocaram em momentos pontuais no tema da pluralidade dos mundos, sempre com extrema cautela. O temor maior não era o ridículo, mas o mau uso das informações. Emmanuel, por meio de Chico, sempre alertava que a revelação precipitada de realidades espirituais ou cósmicas podia mais confundir do que esclarecer. Um episódio marcante em Pedro Leopoldo. Um relato menos conhecido, mas mencionado por estudiosos como Sueli Caldas Schubert, aponta para um episódio ocorrido ainda nos anos 1950, em Pedro Leopoldo, terra natal de Chico. Durante uma madrugada em que Chico fazia suas orações no quintal, ele teria presenciado um fenômeno luminoso que descreveu como uma estrela que respirava. A luz, silenciosa e pulsante, pairou sobre o local por vários minutos, enquanto o médium permaneceu imóvel. No dia seguinte, confidenciou o episódio a poucos amigos próximos e recebeu, via psicografia, uma mensagem de Emmanuel. Nem todas as estrelas estão distantes. Algumas nos visitam sob a forma de aprendizado. Não temas o que o Pai permite. Esse acontecimento nunca foi publicamente validado, mas diversas testemunhas indiretas relatam que Chico, após essa noite, tornou-se ainda mais introspectivo sobre o tema. Uma preparação silenciosa. O mais impressionante, talvez, seja perceber que a mensagem de Emmanuel parece ecoar até hoje. Com o crescente número de avistamentos, documentos oficiais liberados por governos sobre fenômenos aéreos não identificados e a abertura progressiva do tema no meio científico, muitos estudiosos do espiritismo começaram a revisitar a carta como um marco silencioso na preparação da humanidade para algo maior. A questão não é se estamos sós, mas quando estaremos prontos para não mais estarmos. E nesse ponto, Emmanuel foi claro. O perigo não está na chegada dos que vêm de longe, mas na falta de luz dos que ainda se perdem dentro de si. A última observação de Chico. Em seus últimos anos de vida, Chico foi entrevistado por um amigo, também espírita, que lhe perguntou discretamente sobre os extraterrestres mencionados por Emmanuel. Chico respondeu com um sorriso quase infantil. Eles não são como pensamos. Eles são como orações vivas. Não precisam falar. Só de chegarem a gente entende. E com essa frase, que mais parece poesia do que explicação, ele encerrou o assunto. Mas quem escutou
jamais esqueceu. Tópico 3. As visitas silenciosas nas noites de Uberaba, Minas Gerais. Década de 1980. Quem andava pelas ruas calmas da cidade à noite talvez não soubesse que aquelas calçadas humildes, iluminadas por poucos postes e passos devotos, também eram vigiadas por olhos que não pertenciam à terra. Na singela casa de número 123, na rua Dom Pedro II, Chico Xavier repousava entre mundos. Durante o dia, era o médium atencioso, de voz baixa, sempre com um sorriso que desarmava as dores mais fundas. À noite, contudo, havia algo mais, algo que não se anunciava com clarins, mas com silêncios, e foi nesses silêncios que muitas das histórias mais impressionantes aconteceram. Histórias que os íntimos de Chico guardaram por respeito. Histórias que só agora, com o passar das décadas e o amadurecimento de uma geração mais aberta, podem ser compartilhadas com mais clareza e reverência. O primeiro relato: a luz, acima do quintal. Tudo começou com uma visita rotineira de um grupo pequeno de amigos. Entre eles estavam Geraldo Lemos Neto, Saulo Gomes e uma senhora simples do interior, chamada Dona Célia, que viajava a cada 2 meses só para vê-lo. Naquela noite em específico, após a reunião pública no Grupo Espírita da Prece, Chico os convidou para um café. Um costume seu para evitar o choque vibratório, como dizia, entre o transe mediúnico e o retorno à rotina. Durante a conversa, Chico parou de repente, levantou o rosto como se escutasse algo e disse: "Vocês se importam se a gente for lá para o quintal? Acho que tem visita." Geraldo sorriu, achando que se tratava de algum espírito amigo, mas Dona Célia, sensível como era, já sentia o ar mudar. Um cheiro doce, quase metálico, enchia o ambiente, e o vento parara. Saíram em silêncio para o quintal. A noite estava limpa, sem nuvens. E ali, bem acima da mangueira que Chico tanto gostava, pairava uma luz. Não piscava, não fazia barulho. Era como se o tempo ali tivesse congelado. Chico olhou para cima e, com os olhos marejados, disse apenas: "São nossos irmãos. Eles sempre vêm quando sentem que precisamos de coragem." A luz ficou ali por mais alguns minutos. Não desceu, não se moveu, só pulsava como um coração imenso. E depois desapareceu com suavidade. Ninguém falou por longos minutos. Quando voltaram à cozinha, Chico disse algo que marcaria aquela noite para sempre. "Eles não vêm para impressionar, vêm para nos lembrar que não estamos sozinhos no universo, mas também não estão autorizados a interferir demais. O que precisamos aprender, precisamos conquistar com esforço." As testemunhas da janela. Não era um caso isolado. Diversas vezes, vizinhos e moradores próximos ao Grupo Espírita da Prece relataram luzes pairando sobre a casa de Chico. Algumas descreviam objetos cilíndricos, outras falavam em esferas brilhantes. Mas todas tinham algo em comum. Não deixavam sombra, nem ruído. Era como se viessem de um lugar onde a matéria obedece a leis diferentes. O Sr. Jorge Rezende, vizinho de muro de Chico por mais de 10 anos, contou certa vez em um simpósio espírita: "Eu vi umas 6 vezes, sempre por volta de 2 da manhã. A luz vinha devagar, fazia uma curva como se estivesse olhando a casa, e depois sumia. Fiquei com medo no início, mas depois fui entendendo. Aquilo não era coisa deste mundo, mas também não era ruim." Esses relatos aumentavam nas épocas próximas às grandes psicografias, ou quando Chico passava por momentos de saúde mais frágeis. Era como se aquelas presenças viessem não para vigiar, mas para proteger. A visita de Brasília. Em 1986, um jovem oficial da aeronáutica, designado para acompanhar relatos sobre fenômenos aéreos não identificados no Triângulo Mineiro, resolveu visitar Chico Xavier de maneira discreta. Chegou sem farda, dizendo ser apenas um estudante de filosofia. Participou de uma das reuniões públicas e, ao final, foi apresentado a Chico por um amigo em comum. Chico o cumprimentou com o costumeiro: "Que Jesus te abençoe, meu filho." Antes que o rapaz dissesse qualquer coisa, Chico o olhou nos olhos e falou:
Não precisa me dizer de onde veio. O que você viu sobre Brasília é apenas a ponta de algo muito antigo. Os que vêm de longe nos observam há séculos, mas só se mostrarão quando a humanidade tiver olhos mais fraternos do que armas. O rapaz, pasmo, contou depois que havia lido relatórios sigilosos sobre objetos voadores identificados em altitudes incomuns sobre a capital federal, mas nunca mencionara isso em voz alta. Ao sair de Uberaba, levou consigo não apenas um aperto de mão, mas um peso maior. A certeza de que havia algo entre os céus e a terra que nem mesmo os militares mais treinados sabiam explicar. Chico e os relatos não revelados. Durante os últimos 20 anos de sua vida, Chico teria recebido mais de uma centena de relatos de avistamentos de UFOs, objetos voadores não identificados, por parte de frequentadores de centros espíritas. O curioso é que muitos desses relatos vinham acompanhados de experiências espirituais, sonhos vívidos, encontros com entidades luminosas e, em alguns casos, curas inexplicáveis. Em sua humildade característica, Chico nunca transformou esses eventos em espetáculo. Preferia tratar cada relato como uma peça de um quebra-cabeça maior, um que ainda não era o tempo de ser completado. Numa conversa com um jovem médium de Goiânia, registrada por carta, Chico escreveu: "Se os homens soubessem o quanto os céus já se aproximaram da terra, talvez mudassem suas prioridades. Mas o Pai é sábio em esperar. A verdade espiritual é maior que qualquer nave." O casal de cientistas. Em 1989, um casal de cientistas norte-americanos, ligados à NASA e de visita ao Brasil para um congresso internacional em São Paulo, decidiu esticar a viagem até Uberaba. Disseram a amigos próximos que queriam conhecer o homem que falava com os mortos. Chico os recebeu com gentileza, como sempre. Durante a conversa, os cientistas, com seus ternos impecáveis e postura meticulosa, fizeram perguntas sobre o universo, a possibilidade de vida fora da Terra e sobre física quântica. Chico respondeu com simplicidade, mas em um momento específico da conversa, soltou: "A ciência está cada vez mais próxima do que os espíritos já nos disseram. Mas há realidades que só o amor é capaz de entender. Os irmãos que vocês buscam com telescópios já estiveram entre nós, não como invasores, mas como sementes." O casal saiu da casa com mais perguntas do que respostas. Meses depois, enviaram uma carta à Federação Espírita Brasileira, agradecendo pela recepção e dizendo que a visita ao médium mineiro foi a mais importante experiência espiritual de nossas vidas. O caderno fechado. Na gaveta mais discreta do seu armário de madeira, aquele mesmo onde guardava meias e lenços bordados por devotas, Chico mantinha um caderno preto, de capa dura, sem título. Pouquíssimos tiveram acesso a ele. Disse que esse caderno continha anotações psicográficas que Chico não julgava apropriadas para a publicação imediata. Entre elas, mensagens que falavam de planetas educadores, espíritos que reencarnam para ajudar discretamente na transição planetária, e mesmo a existência de uma confederação de mundos, composta por consciências mais evoluídas. Em 2010, após seu desencarne, parte desse material foi mencionado por pessoas próximas, mas nunca integralmente divulgado. Respeitando a orientação do próprio Chico, os guardiões desses escritos aguardam o tempo certo, um tempo que talvez esteja se aproximando. O que ele nos deixou? Chico Xavier nunca se colocou como guru, jamais se apresentou como especialista em civilizações cósmicas. Seu foco sempre foi consolar corações. Mas ao longo das décadas, ele deixou pistas, fragmentos, sussurros de uma verdade maior. As luzes que visitavam seu quintal, os relatos que chegavam à sua mesa, as mensagens que psicografava em silêncio, tudo isso aponta para uma realidade que ainda mal compreendemos. Talvez porque, como dizia Emmanuel, a presença deles não visa provar sua existência, mas despertar a nossa. Tópico 4. Emmanuel e a origem cósmica da humanidade. Era uma tarde morna em Uberaba quando Chico Xavier, como de costume, repousava à sombra da mangueira no quintal. O sol atravessava as folhas com timidez.
e um silêncio de igreja pairava no ar. Mas dentro daquele silêncio havia algo mais. Como se cada grão de poeira suspenso na luz trouxesse em si um segredo antigo, daqueles que não se contam em palavras comuns. Geraldo Lemos Neto, um dos confidentes mais próximos de Chico, sentou-se ao lado dele com um caderno no colo. A conversa naquela tarde não era sobre cartas de filhos desencarnados, nem sobre consolos para corações dilacerados, mas sobre a Terra, ou melhor, sobre o que veio antes da Terra. Geraldo, você acredita que nossa origem seja apenas aqui? Chico fez a pergunta como quem já conhecia a resposta. Não havia provocação, só um convite. Geraldo, com o respeito habitual, respondeu: Eu penso que somos muito mais do que pensamos, mas ainda sei pouco. Chico sorriu. Seus olhos castanhos pareciam mergulhados em uma lembrança que não pertencia só a esta vida. Emanuel me disse certa vez que nós não somos apenas da Terra. Viemos de muito longe. Viemos para aprender a amar com mais profundidade. Este planeta, Geraldo, é uma escola, mas não é nossa origem. Emanuel e os arquivos do tempo. Durante anos, Emanuel se manifestava com firmeza e erudição. Era uma entidade que trazia não apenas conforto, mas também sabedoria densa. Parecia sempre andar com os bolsos cheios de enciclopédias espirituais. Mas em raros momentos, Chico confidenciou que Emanuel falava sobre realidades muito acima da Terra. Numa madrugada de 1971, após um trabalho de psicografia intenso, Chico acordou com o que chamou de uma imagem na mente tão nítida quanto uma lembrança. Emanuel o levara, em desdobramento espiritual, a uma esfera diferente da Terra. Um planeta onde a luz não vinha de um sol, mas de dentro das criaturas. Eles eram seres altos, luminosos, com olhos profundos como lagos. Falavam pelo pensamento. E quando Emanuel me olhou ali, naquele lugar, disse: Foi daqui que muitos dos missionários da Terra partiram, mas poucos se lembram. Chico entendeu naquela noite que nem todos os espíritos humanos foram formados na Terra. Alguns vieram de mundos mais antigos, mais evoluídos, enviados em missão para auxiliar a evolução terrestre, mas ao encarnar, aceitavam o véu do esquecimento, como professores que se tornam alunos para ensinar com o exemplo. A Terra. Uma sala de aula cósmica. Num pequeno caderno, hoje sob guarda cuidadosa, Chico anotou algumas palavras que Emanuel teria ditado em transe leve. A Terra é um laboratório de sentimentos, uma experiência cósmica em que o espírito aprende a sublimar o instinto em fraternidade. Muitos que aqui habitam vieram de órbitas diferentes, onde o amor já se firmou como lei natural. Reencarnam entre os terrestres não por punição, mas por oportunidade de servir. Esse trecho seria lido por Geraldo anos depois, ao lado de pesquisadores da espiritualidade e estudiosos da exobiologia. Emanuel, com sua sabedoria de séculos, não falava em naves ou seres verdes, mas em consciências. Inteligências espirituais que vinham de longe, de planetas com condições vibratórias diferentes, para auxiliar nos ciclos de transição da Terra. E Chico, em seu coração humilde, repetia: Se somos filhos do Pai, por que limitaríamos sua criação a um planeta só? A missão dos capelinos. Um dos pontos mais controversos e fascinantes que Chico mencionava em momentos privados era a teoria dos capelinos. Embora essa informação tenha sido inicialmente popularizada por Emanuel, através de fontes como o livro A Caminho da Luz, havia entrelinhas que Chico guardava para os mais íntimos. Segundo ele, os espíritos que vieram de Capela, um sistema pertencente à constelação do Cocheiro, foram transferidos para a Terra em eras remotíssimas. Vinham de um mundo que já havia alcançado equilíbrio tecnológico e moral, mas nem todos os habitantes acompanharam essa evolução. Aqueles que não conseguiram viver o amor pleno foram então migrados, sob permissão divina, para um planeta mais novo, a Terra. Esses capelinos, ao encarnar por aqui, foram os precursores de várias civilizações antigas. Os egípcios, os hindus, os hebreus, os maias.
cada qual trazendo um pouco da memória espiritual daquele mundo perdido. Emanuel me disse que todos nós, de certa forma, carregamos um pouco dessa saudade, confidenciou Chico uma vez. É por isso que temos essa ânsia de olhar para o céu. O espírito se lembra, mesmo que o cérebro não saiba. O silêncio de Chico não falava sobre isso em público. Evitava palestras e entrevistas sobre o assunto. Quando indagado, desconversava com delicadeza. Para ele, o foco da missão era consolar, não alimentar curiosidade, mas em seus momentos de maior lucidez espiritual, após longas psicografias ou em retiros silenciosos, comentava que a humanidade estava às portas de um novo ciclo e que essa transição contaria com o auxílio de irmãos de outros orbes. Não virão como salvadores, mas como cooperadores. A evolução continua a ser uma escolha individual, mesmo com auxílio externo. Eles nos observam, sim, mas o mais importante é: nós nos observamos? O que fazemos com o livre-arbítrio que temos? Não perguntava Chico, já nos anos 1990. A Confederação dos Mundos. Talvez um dos relatos mais simbólicos tenha sido compartilhado por um jovem médium, anos após a desencarnação de Chico, ao relatar um encontro espiritual em que Emanuel teria apresentado o conceito de uma confederação de mundos. Nessa confederação, planetas habitados por espíritos já redimidos ou em fase avançada de regeneração cooperariam em silêncio com os orbes em sofrimento. A Terra, segundo Emanuel, receberia cada vez mais auxílio invisível, em especial à medida que enfrentasse os desafios da transição planetária. Chico confirmou essa ideia em 1987 durante um jantar discreto. Emanuel disse que há uma espécie de comunidade interplanetária, mas não no sentido militar ou político que conhecemos. É uma união baseada em vibração, amor e propósito, e a Terra está sendo preparada para participar dela. O último sussurro. Em seus últimos anos, quando a saúde já fraquejava, Chico ainda sorria ao falar de estrelas. Numa noite de junho de 2001, voltando de uma reunião fraterna, parou diante da porta de casa e apontou para o céu. Estavam com ele apenas 2 amigos íntimos. Um deles perguntou: Chico, você acha que um dia vamos ver esses irmãos? Ele respondeu: acho que sim, mas talvez antes a gente precise aprender a ver o irmão aqui do lado. E com a voz quase sumida, Emanuel sempre disse: o amor é a chave. Só ele nos dá acesso aos portais do cosmos. Conclusão aberta. Emanuel, guia firme e discreto, nunca revelou tudo. Como o professor sábio que entrega o exercício, mas não a resposta, deixou à humanidade a tarefa de amadurecer por si mesma. E Chico, com seu coração translúcido, foi a ponte entre essas estrelas antigas e a terra vermelha de Minas Gerais. Hoje, olhando para trás, compreendemos que o universo de Chico Xavier não era limitado à psicografia de cartas. Era um universo cósmico, onde almas viajavam entre planetas, onde o espírito é mais antigo que qualquer civilização e onde amar é, no fim das contas, o verdadeiro passaporte interplanetário. Tópico 5. A profecia de 2019 e o prazo das nações. A sala era simples. Um crucifixo pendia na parede, ao lado do retrato amarelado de Emanuel. Chico Xavier estava sentado à mesa, os olhos baixos, as mãos entrelaçadas. O ano era 1986 e Uberaba respirava um silêncio comum às noites de cidade pequena. Mas naquela noite, o que seria dito ali não teria nada de comum. Geraldo Lemos Neto, mais uma vez, era o confidente. Havia aprendido que algumas conversas com Chico não podiam ser anotadas de imediato. Era preciso escutar com a alma. O que Chico estava prestes a dizer era mais do que uma revelação. Era um aviso, uma esperança e, ao mesmo tempo, uma escolha. Geraldo. Emanuel me falou que o alto decidiu conceder um prazo à humanidade, um tempo de trégua, um tempo de prova. Geraldo franziu o senho, em silêncio. Chico continuou devagar, como se medisse cada palavra com o coração. Após os eventos de 1945,
E aqui ele se referia claramente às bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Os benfeitores espirituais se reuniram em assembleia espiritual para deliberar sobre o destino da Terra. O que Chico contou naquela noite foi como abrir uma janela para o invisível. Segundo ele, os espíritos superiores estavam preocupados com a escalada da violência entre as nações. O poder atômico, agora nas mãos dos homens, ameaçava não apenas o planeta físico, mas o projeto espiritual da Terra. A reunião no mundo espiritual. Na dimensão superior, dizia Chico, ocorreu uma reunião singular. Espíritos como Emmanuel Bezerra de Menezes, Gandhi, Abraham Lincoln, Allan Kardec e outros luminares da paz, da ciência e da religião intercederam junto a Jesus, sim, o próprio Cristo, governador espiritual da Terra, para que houvesse um adiamento das provas mais duras que a humanidade poderia enfrentar. Foi então que o Mestre estabeleceu um marco. O prazo, Geraldo, seria até o final do ano 2019. Chico fez uma pausa longa, como se relembrasse o som dessas palavras ditas por Emmanuel com solenidade celestial. Se até lá não houver uma terceira guerra mundial, com o uso de armas nucleares, se a humanidade conseguir atravessar esse período sem destruir a si mesma, então o planeta entraria finalmente em uma nova era. Uma era de regeneração. A escolha, amor ou sofrimento. Segundo o relato, a Terra estava sob vigilância. Não de forma ameaçadora, mas protetiva. Irmãos maiores, habitantes de mundos mais antigos e fraternos, cooperavam para manter um certo equilíbrio. Mas o livre-arbítrio, dizia Chico, ainda era absoluto. O destino da humanidade estava, como sempre esteve, nas mãos dos próprios homens. O prazo não era uma ameaça, era uma oportunidade. E Emmanuel me explicou que, se passássemos por esse período sem nova guerra mundial, o alto autorizaria os irmãos de outras esferas, que muitos chamam de extraterrestres, a se manifestarem de forma mais direta, primeiro nos bastidores, depois aos poucos com mais clareza. Esses irmãos não viriam como conquistadores, nem como salvadores. Seriam orientadores, técnicos da paz, cientistas do bem. Trariam tecnologias para curar o corpo e o solo, para restaurar as águas e o ar. Mas só poderiam agir se a humanidade demonstrasse que aprendeu a respeitar a vida, a liberdade e a convivência. Eles só aparecerão, disse Chico, se não houver mais risco de serem recebidos com mísseis. As décadas de prova. Do momento da explosão nuclear em 1945 até 2019, foram exatos 74 anos. Um ciclo completo de geração espiritual. Nesse tempo, o mundo viu de tudo: Guerra Fria, terrorismo, crises econômicas, corrupção, desigualdade, mas também viu avanços em medicina, direitos humanos, comunicação, ciência e, sobretudo, na consciência ecológica e espiritual. Chico, ao longo dos anos, observava tudo isso com olhos de esperança. Nunca deixou de acreditar que o bem venceria. Mesmo diante do sofrimento, das tragédias, das decepções, dizia sempre: Deus confia em nós, e se Ele confia, não temos o direito de duvidar. Houve momentos em que os riscos de guerra foram reais, crises como a dos mísseis em Cuba, os conflitos no Oriente Médio, os atentados de 11 de setembro, mas de alguma forma a profecia seguia intacta. A guerra nuclear total não aconteceu. Geraldo, em entrevistas posteriores, contou como Chico vibrava de alegria ao ver os sinais de paz ganhando espaço no mundo. Era como se, pouco a pouco, a humanidade estivesse limpando a própria casa para receber uma visita ilustre. 2019. O prazo se cumpre. Então, veio o ano 2019. O mundo seguia em sua turbulência típica, com seus desafios e avanços. Mas a guerra temida não veio. O prazo foi vencido sem que a humanidade se destruísse. Muitos não perceberam, mas no silêncio da noite espiritual soaram sinos de júbilo. A Terra, aquela jovem alma planetária, havia dado um passo decisivo rumo à maturidade.
E conforme profetizado por Chico, uma nova fase começou a se desenhar. A partir de agora, meu filho, disse ele em 1986, se a paz for mantida, veremos avanços espirituais jamais testemunhados. As crianças nascerão com mais sensibilidade, os dons mediúnicos se espalharão, as fronteiras entre ciência e espiritualidade cairão uma a uma, e aqueles irmãos do espaço, que tanto nos observam, começarão a se aproximar. Os sinais da nova era. Desde então, fenômenos curiosos têm ocorrido. O aumento de crianças com inteligência e empatia acima da média. A sensibilidade coletiva diante de causas sociais e ambientais. A queda de religiões dogmáticas e o crescimento de uma espiritualidade livre, profunda, conectada ao amor e à consciência. E como previsto, o tema dos extraterrestres passou a ser tratado com seriedade. Agências governamentais começaram a liberar documentos antissecretos. Pilotos da aeronáutica confirmaram encontros com objetos não identificados. Cientistas renomados admitiram a alta probabilidade de vida em outros planetas. Mas, como Chico disse, o objetivo não era o espetáculo. Eles não virão fazer show nem interferir em nossos destinos, mas já estão cooperando com os governos, com os cientistas, com os médiums. Aos poucos, estarão mais visíveis, quando estivermos preparados, mas só quando o coração da humanidade for mais fraterno do que beligerante. O encerramento da profecia. Hoje, ao olhar para trás, percebemos o quanto Chico Xavier nos preparou para algo grandioso, mas silencioso. Um tipo de milagre que não se vê com os olhos, mas se sente no espírito. A profecia de 2019 não foi o anúncio de um apocalipse, foi a oferta de um pacto. Ou caminhamos pela estrada do amor e entramos no século das estrelas, ou insistimos na trilha do ego e ficamos presos ao chão. A humanidade, com todas as suas falhas, escolheu tentar. E por isso, entrou na rota da regeneração. Chico Emmanuel e o amanhã Chico Xavier desencarnou em 2002, discretamente como viveu. Disse que queria partir em um dia feliz para o Brasil. E assim foi, no mesmo dia em que o país venceu a Copa do Mundo. Sorrateiro como um anjo, silencioso como uma prece, mas seu legado permanece. E Emmanuel, sempre ao fundo, observa. Dizem que voltará. Talvez não como guia, mas como cooperador direto da nova fase. Talvez já esteja entre nós, como muitos daqueles irmãos maiores que reencarnaram para garantir que o século XXI seja, enfim, o século da paz. Porque o futuro, agora, não é mais uma ameaça, é uma promessa. Epílogo. A aurora cósmica. O céu ainda guarda seus mistérios, mas o coração humano, quando desperto, é mais vasto que qualquer galáxia. O amor, dizia Chico, é a verdadeira nave. Com ele, cruzaremos o tempo, os mundos e as dimensões. Sem ele, estaremos sempre órfãos, mesmo entre estrelas. E agora, com o prazo cumprido, resta apenas viver. Viver com consciência, viver com fé, viver com a certeza de que fomos visitados por um homem simples, de olhos mansos e alma gigante, que nos ensinou com palavras e silêncio que a Terra é apenas o começo, e que o universo, o universo, está logo ali, depois do próximo gesto de amor.